Chuva que vem caindo, com vento e com trovoada, moiando. Salve, salve, amigas e amigos do La Sétima. Ao som da belíssima música Chuvarada, de Inesita Barroso, a gente lança uma minissérie muito especial, parte do nosso conhecido bloco Fora do Perímetro, em que a gente mergulha as mais obscuras águas da sétima arte, em busca das pérolas perdidas, relegadas e até mesmo esquecidas do nosso cinema. O foco hoje é o cinema nacional, com as obras do Antonioni brasileiro Gerson Tavares e o John Ford do cangaço Carlos Coni. Comigo nessa jornada, uma das mais importantes vozes da podosfera do cinema nacional, cofundador e co-líder dos podcasts Filmes Clássicos do Cinema Italiano, e a quem devo muito por ter me arrastado para esse mundo de gravações e conhecimento ainda mais profundo sobre cinema, Alexandre Cataldo, meu amigo, seja bem-vindo. Nossa senhora, o que eu digo depois dessa apresentação? Além de falar que ela é bastante exagerada e muito imerecida, mas agradeço de alguma maneira ter alguma influência nos teus projetos, nos teus programas, e a gente está sempre aprendendo junto, isso que é mais importante, e fazendo aqui um papel de tentar divulgar coisas que a gente sabe que não estão no mainstream, né? Então a gente talvez consiga alcançar algumas pessoas que se interessem por esse cinema, por esses diretores, esses filmes, assim como, na verdade, também é o foco do podcast Filmes Clássicos, já há 11 anos, do podcast Cinema Italiano já há 4 anos. Mas muito obrigado pelo convite, é uma honra, um prazer estar aqui, e tomara que a gente se divirta durante essas quantas horas de conversa? 5? Tem material pra isso, né, Alexandre? Mas, cara, eu não consegui nem te enganar, né? Na primeira vez que a gente conversou, e eu te passei um pouquinho aqui do modus operandi do canal, você já olhou pro Fora do Perímetro e me perguntou, cara, você se inspirou no Dicas Triplas? E realmente serviu como inspiração, até porque, além da paixão pelo cinema, eu acho que a gente divide também aqui um pouco dessa curiosidade muito latente de buscar cineastas e obras que estavam esquecidas, relegadas, perdidas. E quando a gente fala de cinema nacional, isso é quase que exponencial, né? Porque nas trajetórias de pessoas das nossas gerações, Alexandre, não sei se você vai concordar comigo, a gente acaba começando por aquilo que é mais presente na nossa formação enquanto cinéfilo, no cinema de Hollywood, e aí pelas próprias influências a gente acaba navegando um pouco ali pelo cinema europeu, asiático. Geralmente, né, os cinéfilos brasileiros das nossas gerações, eles demoram um pouquinho para chegar no cinema nacional. Foi isso com você também? É essa um pouco a sua trajetória, Alexandre? Olha, eu acho que tudo funciona um pouco na base da oferta e da demanda, né? A tendência natural de todos nós é ir atrás daquilo que é mais divulgado, que está mais visível, que está mais comentado, mais propagandeado, né? Não é à toa que existe o marketing, essa ciência, essa verdadeira arte de você divulgar produtos, divulgar, no caso de filmes, né? A gente conhece hoje em dia, por exemplo, essa indústria cinematográfica que muitas vezes faz de determinados filmes que nem são tão bons assim em termos de qualidade artística, mas fazem verdadeiros produtos irresistíveis, né? Que todo mundo assiste e comenta, e são 2 meses em que só se fala daquele filme, e que daí a pouco vai estar esquecido, até porque ele não tem nenhuma pretensão de mudar os rumos da arte, nada disso. Ele só quer ser mais um produto que vai ser seguido pelas suas sequels, né? Ok, acho que tem espaço para tudo, isso aí existe, mas a gente não precisa estar aqui falando do que já é tão propalado, do que já é tão comentado, divulgado. Não vamos cair também na simplificação barata, né, de dizer que tudo que é novo, tudo que é feito agora é ruim e o bom era do passado. Não é assim, tinha muito lixo no passado também. Sem dúvida. Não se trata disso, se trata só de que também tinham
grandes pérolas, pérolas escondidas, muito material bom e que é pouco visto mesmo dentro dos meios cinéfilos, né? E aí não vai nenhuma crítica a ninguém, é sempre uma questão de tempo disponível, de escolha e, voltando àquilo que eu falei no início, da oferta e da demanda. Ora, um determinado gênero, um determinado movimento lá do passado, que ninguém escreveu sobre ele, que não é comentado, não é visto, vai ter que ter alguém ou alguéms que é muito curioso ou que vai dar uma sorte de cruzar com uma informação em um livro e vai pegar um fio da meada e vai chegar, de repente, num verdadeiro manancial que estava escondido lá de informações. E aí, pelo menos para mim, acho que um pouco para você também, o que vem é praticamente um senso de obrigação, né? Meio que aquela coisa da função social, né? Aí vamos entrar até numa filosofia. Para que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Não sei, ninguém sabe. Mas quem sabe a gente não existe só para fazer com que determinados filmes sejam conhecidos por mais 5 pessoas, para que depois essas 5 multipliquem para outras 25 e por aí vai. Não sei, mas é uma função social, né, de repassar conhecimento. Eu sempre acreditei nisso. Realmente eu torço o nariz para críticos com a fala empolada que mais distanciam o público do que aproximam da obra. Eu acho que essa aí é uma crítica para o próprio umbigo, né, que não acrescenta tanto. Eu gosto da pessoa que não necessariamente trabalhe com crítica de cinema ou trabalhe diretamente com cinema, mas que faz esse papel meio que de curador profissionalmente ou não, de apresentar novas obras, de levar obras desconhecidas a um outro público e realmente conseguem dar até uma sobrevida para uma obra que estaria perdida. A gente vai ter exemplos aqui hoje, né, do diretor que você vai trazer, que basicamente a gente está aqui falando por causa de um cara que meio que deu essa sorte de topar e se interessar e ir atrás, né? E a gente vai falar disso. Então, ele poderia ter virado as costas e ido fazer outra coisa naquele momento, deixa pra lá esse cara aí, mas ele foi atrás, ele se interessou, e o interesse dele, de alguma maneira, já se multiplicou, né? Já teve lá uma amostra, já saiu um DVD, a gente está falando do teu diretor, daqui a pouquinho se apresenta ele, não vou queimar a etapa. Mas é isso, é assim que funciona, é de uma maneira de trabalho de formiguinha, de uma maneira humilde, ninguém está querendo reinventar a roda, e principalmente, ninguém está querendo falar, olha, nós vamos falar aqui de filmes brasileiros que são os melhores filmes brasileiros já feitos. Não, eu sei que não são. Não tem essa pretensão. E nem acho que tudo precisa ser um ranking, tudo precisa ser uma competição, uma lista, o melhor, o pior. Pô, e quando a gente fala de uma obra de qualquer expressão artística, um quadro, um livro, quer dizer que você, quando você vai num Louvre, você chega lá na entrada e fala, qual é o melhor quadro aqui? Eu só quero ver o melhor. Não, eu quero ver todos se eu tiver tempo. Lógico que ninguém aguenta andar naquilo tudo. Mas eu quero ver todos. Para eu poder julgar qual que são os meus preferidos. E não me basear só no que a lista do Quick Guide aqui, de os 10 mais, está dizendo. Pode ser que coincida, mas pode ser que não. Eu quero ter minha experiência. Eu sempre acreditei nisso. Então, dar alguma visibilidade a essas obras. Eu acho que isso é o que a gente se propõe a fazer aqui e, de certa forma, é o que a gente se propõe, eu com o Fred e os demais no podcast Filmes Clássicos e também com o Tony e a Luísa no cinema italiano, a gente se propõe a fazer. Dar alguma visibilidade a mais. Poxa, mas cara, vocês têm 50 plays em determinado episódio. Não tô preocupado com isso. E aí é que vem a vantagem de você não fazer isso profissionalmente. Sim. Eu não dependo disso. Eu não ganho nada por play. E não quero ganhar. E não quero patrocinador, nada. Eu quero alcançar algumas pessoas. E quando chega uma mensagem de um ouvinte dizendo assim, olha, caramba, aquele filme que vocês levaram lá no Dicas Triplas, ou aquele filme lá do Francisco Rosi que eu não conhecia, eu fui atrás porque vocês comentaram. Nossa, adorei. Cara, isso é o pagamento. Isso é o pagamento e essa função cumprida. Você conseguiu levar determinada obra a mais uma pessoa.
Então essa obra fica um pouquinho mais distante da extinção, né? Vamos pensar lá na questão do mundo animal, né? Os animais próximos à extinção. Alguns filmes estão próximos à extinção, no sentido de que tem uma película lá numa cinemateca, dentro de uma lata, já não está num estado muito bom. Tudo depende, naturalmente, de recursos para mandar restaurar, para exibir. Se ninguém mexer naquilo, daqui a 20 anos, acabou. Pode jogar fora. Pode jogar fora. Vai virar só uma notinha num pé de página de um ia falar, tal filme também o cara fez, mas infelizmente está perdido. Tem muita coisa que está nesse limbo hoje em dia, né? Hoje em dia. E não tem interesse. E aí entra na questão da demanda e oferta. Se não se criar o interesse, realmente ninguém vai querer ver, não vai existir, né? Agora, o problema é tempo, né? É muita coisa pra gente fazer na vida e ver tantos filmes, então a gente acaba escolhendo. E a nossa escolha hoje é cinema brasileiro. Falei demais. Não, foi uma introdução importante, necessária. Você falou sobre algumas coisas interessantes, né? Capturar pessoas, corações, mentes. E aqui tá uma delas, né? Eu comecei a pensar em falar sobre cinema com esse mesmo propósito, ouvindo vocês. Eu passei uma mensagem para você lá sem nenhuma expectativa de receber um retorno, e tempos depois estamos aqui, né, depois de muitas figurinhas trocadas, gravando um episódio. Hoje você sabe que comigo isso não existe, né? Dificilmente, se alguém passou uma mensagem para mim e eu não respondi, é porque realmente deu algum problema. É por descuido, né? Não por... É por descuido, mas eu odeio deixar pessoas no vácuo. Não, e você faz um trabalho muito bacana, muito carinhoso com todo mundo que procura vocês. E você falou uma coisa legal, Alexandre, que é sobre as listas, né? Em algum momento da formação cinéfila, até pela cultura, e aí não é somente na área das artes, em todas as outras disciplinas, a gente tem um pouco culturalmente, e aí eu falo mais do nosso entorno aqui, de repente do Ocidente, a gente tem essa tendência a ficar limitando e fechando as coisas em listas, né? E nas listas mesmo do cinema nacional, a gente também fica um pouco restrito ao movimento do cinema novo. Coincidentemente, porque não foi algo premeditado, a dinâmica era que cada um de nós trouxesse um cineasta para a gente apresentar e falar um pouquinho mais. A gente está trazendo aqui 2 caras contemporâneos, se eu não me engano, o Coimbra é de 27, o Gerson é de 26, se não me falha a memória. E caras que viveram ali nesse, vamos dizer, entorno, nessa marginal do cinema novo. Fala um pouquinho sobre isso, Alexandre. Como que você enxerga esses cineastas que, de alguma maneira, produziram ali as suas obras sem, de alguma forma, estarem dentro, fazerem parte dessa escalação restrita que era o cinema novo brasileiro dos anos 60 e 70? Olha, foi curioso até porque a ordem dos fatores aí foi um pouquinho inversa em relação ao que as pessoas podem imaginar. A gente não sentou para escolher 2 diretores para falar sobre num episódio e daí partimos para conhecer seus filmes, nada disso. Foi o contrário, né? Você já há mais de 1 ano ou 2 anos me falou sobre o Antes do Verão, do Gerson Tavares. Eu nunca tinha escutado, né? Nunca tinha escutado falar do filme. Eu acho que a maioria, até que vai estar ouvindo a gente, não deve ter escutado. Até preferia que já tivessem, mas para isso estamos aqui. Na época eu lembro que eu fui atrás, eu assisti, gostei, mas ficou lá. Não cheguei nem a ir atrás para ver outras coisas do Gerson Tavares. Não tinha a dimensão do papel dele. Aprendi agora para estar aqui conversando com você e não fazer feio. Muito bem. E aí, alguns meses atrás, cerca de 2 ou 3 meses atrás, nem sei muito bem por que razão, eu teria que puxar pela memória, eu comecei a ver os filmes de um tal Carlos Coimbra, né, do qual o único filme que eu tinha visto era o Independência ou Morte, filme de 1972. O Iracema você não tinha visto ainda? O Iracema não. Só tinha visto realmente o Independência ou Morte de 72. Mas é aquele tipo de filme que você já assistiu, mas você nem sabe de quem era. É um diretor qualquer.
um diretor genérico qualquer. Muito bem. Mas aí eu comecei a topar, porque eu tenho os surtos, né? E de vez em quando eu tenho os surtos de cinema brasileiro. De vez em quando sempre, né? Os surtos de cinema brasileiro. Quando dá uma folguinha lá nos estrangeiros do PFC, do PCI, eu corro para os brasileiros para conhecer coisas que eu não conheço. Sempre gosto, inclusive por conta disso a gente já conversou sobre algum projeto de futuro aí de um podcast focado em cinema brasileiro. O problema é que não dá para tocar 3 podcasts, né? Aí já teria que me internar completamente. Mas o Coimbra, daí eu comecei a ver os filmes dele, ler, e acabei daí a pouco vendo todos os filmes dele que estão disponíveis, né? Existem alguns que não estão. E cara, é o melhor diretor da face da Terra. Não terminei achando isso, e não precisa, é aquilo que eu acabei de falar. Mas ele tem boas obras, ele tem algumas coisas interessantes, consistentes, tem valores ali, tem bons valores. E eu acho que gera muito essa conversa, justamente por serem caras cuja principal obra, dá para dizer, foi nos anos 60. Dá para traçar toda essa conversa em relação ao cinema novo, né? Curiosamente, você sabe disso, eu estava esses dias escrevendo um texto aí para um outro projeto focado no cinema brasileiro dos anos 60, mas o cinema brasileiro diferente ou fora ou da órbita do cinema novo. Não querendo de nenhuma maneira desmerecer aqueles filmes, né? Mas a crítica que eu faço é quando existe uma visão monocórdica, né? No sentido de que só se fala do cinema novo, que é um movimento realmente tão importante, tão relevante, que parece que todo o resto automaticamente se torna desprezível. E não é assim. Não é assim por várias razões. Primeiro, porque teve gente que transitou dentro e fora. Você pega um Nelson, você pega um Leon Hirschman, você pega um Pesson, você pega o Saraceni, fizeram filmes que você vê que não são alinhados com o movimento do cinema novo, até porque essas barreiras, essas características, elas não são... não existe um gabarito muito rígido, muito definido. Não é uma delimitação tão precisa. Não é uma delimitação assim rígida. Acabam sendo coisas muito mais bandeiras que são levantadas, tanto pelos realizadores como pelas críticas. No caso do Gerson, ele até é um cara que começou de alguma maneira meio ligado a essa turma, né? Na época dos curtas dele. Ele faz curtas que são contemporâneos de curtas que podem ser considerados como precursores do cinema novo, né? Como o Arraial do Cabo, como lá os curtas do Joaquim Pedro, né? O Poeta do Castelo e o Mestre de Apipucos, por aí vai. Como muitos outros, ele começa elogiado pelo Glauber, né? Isso. E pouco depois ele é um pouco escanteado, né? A diferença é que o Gerson, assim como Coimbra, assim como todos eles, eu acho que nenhum deles ligou muito para isso. Simplesmente tocaram o seu cinema e depois estavam de braços abertos para receber aqueles insensados do cinema novo de volta, no sentido de volta, porque eles também depois passaram a fazer filmes como tinha que ser, pensando em mercado também, pensando em produto, né? Porque ninguém sobrevive, né? Até falei disso quando a gente fez um episódio lá sobre o Roberto Pires na Bahia e o ciclo baiano, que durou não mais que 5 anos, como todos esses ciclos. Porque esses ciclos são muito bonitos, os ideais, as vontades, mas como produto não se sustentam, né? Fazer filmes para perder dinheiro muitas vezes, porque o público é que nem sempre concorda com essas revoluções estéticas, ideológicas, né? A gente sabe disso tanto aqui, lá na Itália, você gosta muito de cinema italiano também, né? E então, assim, eu acho que é bom, são legais essas revisões que são continuamente feitas, reavaliações, a gente vê movimentos, diretores, filmes que antes eram execrados à sua época e cada vez mais são resgatados, né, são reabilitados,
E isso acontece não só com essa década de 60, isso acontece lá com as chanchadas, para falar do cinema brasileiro, ó, as chanchadas, tanto as da Atlântida quanto as anteriores, né, dá para dizer as da Cinédia, filmes, ou a própria porno chanchada dos anos 70, o cinema marginal também, muita coisa que cada vez mais vai ganhando até um status de culto, né, vai sendo reavaliada. Isso é bom. Eu acho que no final o tempo é senhor da razão nesse sentido, né? No sentido de resgatar esses valores. Porque é aquilo, você pode até terminar, ver esses filmes e terminar dizendo, realmente não gostei tanto, mas pelo menos você viu, você deu oportunidade a eles. É bem diferente de você ler lá que, olha, os filmes importantes dos anos 60 lá. Deus, o Diabo, Os Fuzis, Vidas Secas, porra, todos filmaços, adoro todos. Talvez Os Fuzis pra mim seja o melhor filme nacional, assim. Mas eu nem gosto de falar assim, pra mim é o melhor, porque isso muda a cada semana de acordo com o último que você viu e reacendeu a paixão, né? Mas o fato é que tem sempre muito mais. A gente precisa dessas simplificações, né, para reduzir o passivo de filmes a ver, né? Então todo mundo gosta de falar, não, esse gênero aqui eu não quero nem saber. Não tem nada que me interesse lá. Tem, você é que não quer perder tempo com aquilo. Tudo bem, eu entendo, mas pô, antes de eu passar a palavra, quer coisa mais esdrúxula do que isso que a gente lê toda semana em alguma postagem em rede social você lê alguém que diz cinema brasileiro é uma bosta. Cinema brasileiro é uma bosta. Aí você pergunta, pô, que filme você viu? Cita 5 aí, filmes brasileiros que você viu. Vai 5 falar, é difícil, o cara minha mãe é uma peça. O cara vai falar só filmes assim de 2007 pra cá, no máximo, né? Mas qual é o teu preferido? Tropa de Elite. Beleza, ótimo filme, adoro também, mas tem muita coisa que mas o cara parou na superfície, né, Alexandre? Parou na superfície, sem dúvida. Agora, filme brasileiro é aquilo. Tem uma vantagem e uma desvantagem em termos de disponibilidade, porque tem muita coisa disponível no YouTube, sem dúvida. Muita coisa disponível no YouTube. Porém, a grande maioria com qualidades péssimas. Péssimas. Geralmente, os filmes que têm a restauração, que tem uma digitalização, aí já fica mais restrito, você já não acha com tanta facilidade. Só para dar um exemplo, aquele ótimo filme do Roberto Santos, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, ele já estava restaurado há vários anos e não aparecia em lugar nenhum essa cópia restaurada. Todo mundo só conseguia ver esse filme em qualidade péssima. Agora não, agora o filme já está por aí. Sabe que eu só vi a cópia boa por conta do episódio que vocês fizeram, né? Eu só tinha visto a ruim. Então é um filmaço, mas fica melhor ainda. Com certeza. Vamos lá. Já que a gente falou aqui de preferências, eu vou usar e abusar da volatilidade, né, desses gostos que vão mudando dia a dia, semana a semana, para começar apresentando a minha escolha aqui para o episódio, Alexandre, dizendo que hoje, se você me perguntasse, não pode ser ontem, não me pergunte amanhã, hoje o meu filme nacional preferido talvez seja o Antes do Verão, do Gerson Tavares, né? E é curioso porque você falou, eu lembrei aqui, não tinha nem me preparado para falar isso, porque eu realmente não recordava. Mas quando você falou do Roberto Pires, eu lembrei como a gente chegou ao Antes do Verão. Eu e você, a gente trocava mensagem sobre o Roberto Pires, acho que eu fiz uma postagem no Instagram um dia, nesses aniversários do cinema, do Dia do Cinema Nacional, uma coisa assim. E você falou, pô, também gosto desse cara, tô vendo esse aqui, Abrigo Nuclear, Tocaia no Asfalto. E de alguma forma, mergulhando na obra do Pires, eu encontrei um filme no qual ele atuou como montador e editor, o Antes do Verão, e foi ali que, enfim, se abriu essa nova porta, né, do cinema e a obra aqui do Gerson Tavares. Bom, o Gerson Tavares, nascido, como a gente já falou aqui, em 1926, no município de Alcântara, e aí você conhece bem o Rio, é São Gonçalo, ali na região metropolitana do Rio, né, Alexandre? Isso. Em São Gonçalo, que fica próximo a Niterói, né? Como dizem os cariocas, do outro lado da poça. Do outro lado da poça. E ele era um cara de origem ali humilde, da família de baixa renda. Seu pai era um pequeno comerciante que inclusive viria a falecer
enquanto ele ainda era adolescente, mas era um cara muito obstinado, determinado. Ele conclui o ensino médio, começa a trabalhar como comerciante, e esse tino comerciante do Gerson é o que a gente não pode esquecer aqui, porque vai estar na própria maneira dele de fazer cinema e nas atribuições, digamos, que ele acabou incorporando no entorno ali da função de diretor de cinema. A gente vai chegar lá muito em breve. Ele tem esse sonho de ingressar na Escola Nacional de Belas Artes, das Belas Artes, no Rio de Janeiro. É admitido no curso de pintura em 1947. Acho que ele se forma, se eu não me engano, em 51. Eram 4 anos de curso, eu não tenho isso aqui, mas cheguei a ler. E começa a perseguir um outro sonho, que é o de morar na Europa. Naquela época eles tinham bolsas para os melhores alunos. E ele acaba sendo contemplado com a oportunidade de ficar um ano no Velho Continente. Ele vai em 53, mas acaba estendendo ali por 6 anos a sua permanência, morando em Lisboa, Paris, Roma. E vamos combinar que é uma época ali pós-guerra, uma época nada mal, passa 6 anos ali na... fervilhante, nada mal. É curioso o caso do Gerson Tavares, porque ele era da pintura, como você acabou de falar, estudante da Escola Nacional de Belas Artes, ganha prêmios e acaba indo para a Europa por causa da pintura, né? Ele não tinha relação com o cinema nesse momento. Eu não me recordo se ele comenta alguma coisa de gostar de ver filmes quando novo, provavelmente sim, mas ele só vai se aproximar do cinema lá em Paris, né? Lá em Paris. E você sabe que assistindo até talvez o primeiro link aqui entre os nossos 2 escolhidos, ele se encanta com o cinema justamente por se deparar com esse contraste. Se você pensar nas 7 artes, as 6 artes que o cinema congrega ali, a 7ª arte, né? Ele era um cara que gostava muito de pintura, ele não via em nenhuma das outras artes brasileiros, digamos, né, em destaque, proeminentes. E já no cinema, ele se deparou com o cartaz do O Cangaceiro, né, do Lima Barreto, né? Lima Barreto, filme de 53. 53. E, se eu não me engano, ficou por 6 meses em cartaz ali nas grandes capitais europeias. E aquilo é o que o encanta. Mas curioso, porque a gente está falando de um filme de entre aspas, algumas aspas, gênero, né, que vão, de repente, consagrar ali o nosso próximo contemplado do dia. Ele conheceu alguém em Paris, que agora me foge o nome, eu não sei se foi já o Sérgio Montanha. Foi ele mesmo. E daí o Sérgio Montanha é que apresentou ele ao cinema, daí ele entrou naquela rotina, né? Desse ele pessoal da Paris fervilhante, né? Cineclube, Cinemateca Francesa. Daí a rota dele seguiu para a Itália, né, onde ele foi cursar o Centro Sperimentale de Cinematografia em Roma, né, que pelo menos na época era considerada a melhor escola de cinema do mundo. Foi para estudar direção em 56, 57. Exatamente. Ele fica ali no Centro Experimental e até divide sala com alguns outros importantes nomes ali dessa plataforma cinematográfica e até mais amplamente aqui artística brasileira dos anos 60, Trigueirinho Neto, alguns outros. E como você falou, o Centro Experimental e talvez o IDEC em Paris tenham sido essas 2 grandes escolas formadoras ali do cinema europeu na época, pelas quais passaram muitos nomes que viriam a pilotar o cinema nacional. Se eu não me engano, no Centro Experimental a gente tem o Persson, né? No IDEC, o Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, enfim, eles acabaram se dividindo ali entre essas duas grandes escolas. Exato. E tem uma coisa interessante que esse Montanha, o Sérgio Montanha, que era um brasileiro que trabalhava numa repartição pública brasileira ali em Paris, que ele começa a instigar no Gerson, que era essa ideia de escassez de material e recurso no Brasil. Então ele começa a falar para o Gerson, cara, quando você sobrar alguma grana aqui, lembrando que o Gerson, por ser de origem humilde, ele trabalhava nas mais ordinárias e diferentes funções ao longo desse período, ele começou a comprar equipamentos associados à produção de cinema.
né? Eles compraram duas câmeras juntas, uma alemã Arrimax 16mm, eu não conheço, não sei se você já se deparou com alguma foto, alguma coisa, Alexandre. Não. E a outra tem um pouquinho tem imagem aí, quem quiser pesquisar no Google, que era uma já de 35mm de uma francesa, a Cameflex, né? E além de todo o material mais básico, né, que os diretores e os grandes produtores ali usavam para fazer cinema. E isso viria a ser muito importante para o Gerson, porque ele primeiro vai lançar a saga Filmes, quando ele retorna ao Brasil, e depois ele vai converter esse projeto, vai expandir na Verona Filmes, que aí sim, não só alugava equipamento, mas também coproduzia, e chegou a coproduzir muitos filmes importantes, né, muitos títulos importantes do cinema nacional, principalmente nos anos 60 a 70. Ele viria depois a vender a Verona Filmes até para uma atriz famosa, Rossana Gessa, né, Alexandre? Não sei se você se deparou com Italiana. isso também. Italiana, exatamente. Agora, é interessante que ele funda a Saga Filmes com Montanha e depois tem meio que a adesão do Joaquim Pedro de Andrade, né? Um jovem, até então mais ligado à literatura por causa do pai e tal. Falei dele recentemente no PFC ao falar do Poeta do Castelo, que é o seu curta de estreia. E o Poeta do Castelo, se você for ver lá, você tem como a produção da Saga Filmes, né? Foi um dos primeiros projetos da saga. Não foi exatamente o primeiro, porque o primeiro foi justamente o primeiro curta do Gerson, né? Que foi o da Petrobras. Mas eles estavam relacionados e depois, como você falou, né, o Gerson acaba se afastando deles e fundando a própria companhia. É curioso porque nesse retorno ao Brasil, e a gente usa muito esses exemplos para dimensionar o quão apertado, quão curto era esse ciclo, né, esse círculo de cineastas ali, sejam os mais realizados, sejam os promissores, eles brincavam com aquela ideia de bossa nova e bossa novíssima, né? Mas era um ciclo bem apertado, tanto que a Saga Filmes, o CNPJ da Saga Filmes, era a garagem do Nelson Pereira dos Santos. Então era ali que eles começaram a armazenar esses equipamentos aos quais eu me referi anteriormente. E o Joaquim emergindo ali junto com o Gerson, apesar de origens muito diferentes, né, eles entraram muito nessa ideia de produzir curtas, a princípio com essa pegada realmente exclusivamente comercial. E aí eles vão fazer, talvez, a gente já entrando aqui na obra dele, Alexandre, o primeiro curta ao qual você já aludiu aqui, que é a Petrobras Prepara Seu Pessoal Técnico, né, de 1958. São 12 minutos mais ou menos. Você chegou a assistir também, que eu sei, assim, interessante pelo contexto histórico de um país que respira Petrobras, né, praticamente no seu dia a dia, mas não indica nada do que viria a ser a carreira de nenhum dos dois. Assim, não tem nada ali nesse documentário que você fala, porra, eu vejo uma pegada ali, eu vejo um take diferente. É até curioso que o Gerson Tavares, analisando agora com a obra concluída, fez apenas 2 longas e 7 curtas estão aí disponíveis. Parece que havia outros que se perderam, que se deterioraram antes de serem salvos pelo Rafael De Luna. Já você vai falar mais dele que eu sei. Mas é curioso porque todos os curtas, os 7 curtas são documentais e os 2 longas são ficcionais. E realmente não dá para traçar muita relação entre os curtas e os longas, são associados. Eu acho que há ótimos curtas, apesar de documentais aí que a gente pode até classificar como poéticos, né? E a gente vai falar dos nossos preferidos, que eu acho até que são mais ou menos os mesmos. E realmente o Petrobras, o próprio título, né, já passa toda uma formalidade, uma coisa muito jornalística, educativa, né? Pô, e a gente tem a narração do senhor Cid Moreira. Sim. Talvez a coisa mais interessante do curta seja que ele é narrado pelo Cid Moreira. E o roteiro está lá escrito, roteiro de Gerson Tavares, Sérgio Montanha e Joaquim Pedro, né? Era assim, creditado apenas. E é bem interessante. Gosto até da música, das escolhas de música, sim. Né, desse curta. Mas a gente nota ali realmente
essa propaganda da questão do crescimento econômico. A gente não pode esquecer que a gente está aí numa era JK, né, 50 anos em 50 anos em 5, a questão da exploração do petróleo, da formação de geólogos, da procura de jazidas, essa coisa toda, né? Então é nisso, mas não teria realmente grandes impactos. Todos os curtas são ali entre 10 e 12 minutos. Você consegue até ver numa tacada só praticamente todos ali, né? Sim. O que eu acho interessante, assim, para fechar esse capítulo, talvez não seja de maior destaque mesmo, do primeiro curta dele, é que a gente, olhando um pouquinho da crítica da época, era algo difícil de se produzir, né? Comercialmente falando assim, existe uma qualidade relativa ali na produção deles que chamou a atenção do pessoal, enfim, e acabou também levando para o ciclo do Gerson mesmo uma credibilidade que o levaria para essa segunda empreitada. Está muito associada também a um outro colega dele dos tempos de Itália, o Gianpaolo Santini, um fotógrafo, que vem ao Brasil com um mandato ali, com algumas pessoas por trás, o que na verdade significa financiamento, né? Para fazer uma trilogia de documentários que ajudassem a contar a história do Brasil para os europeus. A ideia que ele propõe ali ao Gerson é que os dois co-dirigiriam os 3 curtas e eles também dividiriam aqui, no caso, os direitos de exploração. O Gerson com o mercado local e o Santini com o mercado exterior, né? O que acontece é que mesmo antes de chegar a filmar os 3, eles já tinham concebido as ideias. O Gerson, como eu falei, muito obstinado e talvez até um pouco ambicioso, né, Alexandre? Ele rompe com o Santini e vai buscar lá no fundador do MAM, né, no Museu da Arte Moderna do Rio, o tal do Rui Pereira da Silva, um outro financiador. Ele mantém o Santini como fotógrafo da maioria desses curtas, mas enfim, o projeto, a ideia se mantém, e aí ele vai fazer algo interessante, que é lançar 3 documentários no ano de 59, um para representar uma parte do Brasil que parou no tempo, entre aspas, do passado, e aqui a gente fala talvez do meu predileto dessa trilogia, que é o Grande Rio, né? Ele vai fazer um que representa o presente, tentando exaltar um pouco os artistas contemporâneos ali, e a gente está falando de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Cândido Portinari e alguns outros. E um terceiro, que eu acho que esse sim tem um pequeno link com um dos longas que ele faz, que é o de Brasília, né? A capital do século, que aí já indica aquela ideia mais de Brasil do futuro, uma capital planejada, moderna, uma arquitetura até meio sci-fi, né? Ele retrata dessa maneira. Vamos falar um pouquinho desses 3 aqui, Alexandre. Eu tenho um, assim, preferido com uma margem bem grande em relação ao outro. Não sei se é a sua visão também. O Grande Rio é excelente e também talvez seja um dos meus prediletos desses todos. Você abriu o episódio com a música Chuvarada, sim, que é cantada pela Inesita e tá aí nesse curta, que nada mais é do que uma jornada ali ao longo do Rio São Francisco, né, que faz do Rio São Francisco como um elo que atravessa o país verdadeiro, o país que ainda está distante do tal do desenvolvimento, né? O Brasil profundo, né? O Brasil profundo, né? O maior dos rios brasileiros. Tem um tom de didatismo, a gente tem uma narração onipresente nesses 3 curtas, né? Parece que o Gerson, esse filme tinha que ser finalizado na Itália, não lembro por qual razão, e lá na Itália ele foi finalizar e arrumou um padre brasileiro que estava no Vaticano para fazer a narração desses filmes. É muito louca essa história, né? Porque eles vão para a Itália não só porque a qualidade da gravação ali, da narração incutida no filme teoricamente ficaria melhor, mas eles também acabam trazendo as latas ali, digamos, não utilizadas de filme da Ferragna Collor, que a gente já tinha falado. É verdade. Anteriormente
em outros Mas, episódios, que foram do Totó. mas eu gosto muito do Grande Rio, gosto do Brasília, capital do século, essa, essa coisa que ainda na verdade em 59, como a cidade em construção, era uma visão talvez muito diferente da que se tem hoje de Brasília, pronta e acabada e tão ligada ao componente humano que está lá, né, e político que habitou, mas ali era quase uma proposta de futuro, uma proposta de algo moderno, de modernidade. E, pelo menos assim, faz tempo que eu não vou a Brasília, mas quando eu estive em Brasília as últimas vezes, estando lá não é uma cidade que me passa absolutamente nada de modernidade. Não mais, né? Não mais, né? E ao contrário, até bastante retrógrada e parada no tempo. Mas eu acho curtas bem interessantes. E acho talvez, Felipe, eu não sei se era a tua intenção, mas cabe falar um pouquinho do cara que fez a gente estar aqui falando de Gerson, né? Que é o Rafael de Luna. Ou Sem você ia dúvida. falar disso mais adiante, na hora antes do verão? Eu acho que a gênese da própria restauração do De Luna é o Antes do Verão, mas a gente pode falar dele agora, acho que é um cara que merece todo o crédito. Ele que você vai me ajudar a lembrar que, Alexandre, é um cara que cresceu ali como professor universitário na Universidade de... Na UF, Federal Fluminense. Uhum. Federal Fluminense. E hoje ele, inclusive, encabeça outras instituições associadas a cinema, com prestígio internacional. Trabalhou no Museu de Arte Moderna. Trabalhou no MAM, no Museu de Arte Moderna. É um cara que acabou não só restaurando o filme, isso é interessante, né? Ele colaborou muito com a restauração da obra do Gerson, mas ele também fez documentários entrevistando o Gerson. Um deles faz parte, né? Tá compilado, e aí você pode até apresentar essa aquisição raríssima que você obteve na Bacia das Almas, se quiser falar um pouquinho sobre ela. Porque esse projeto do resgate da obra cinematográfica de Gerson Tavares, que foi algo que surgiu por essa descoberta do De Luna, né? Ele conta isso tudo, né? A gente está aqui reproduzindo o que ele conta, né? Ele, um belo dia, chegou às mãos dele o livro Antes do Verão, do Carlos Heitor Coni, que ele também não conhecia a existência e muito menos conhecia que havia uma adaptação cinematográfica, foi atrás do filme, conseguiu assistir, se interessou pelo diretor e foi atrás das outras coisas que ele havia produzido e percebeu que muitas dessas coisas estavam naquele limbo prestes a se deteriorar para sempre, né? Como alguns curtas chegaram a se deteriorar. Então ele começou aí a capitanear todo um movimento de resgate, né? Tanto da restauração como da divulgação, e isso culminou com essa edição em DVD, que seria a obra completa do Gerson Tavares, né? São 2 discos, tem os 7 curtas, tem os 2 longas. O problema é que a tiragem foi muito baixa, foram só 200 exemplares, que inclusive foram doados para escolas e tal, eles não foram vendidos comercialmente. Eu precisei pagar, né? Eu encontrei no Mercado Livre uma cópia, bem salgadinho o valor, mas tá na mão. E aí eu consegui ver 2 curtas que eu não encontrei nem no YouTube, né? Porque a maioria dos curtas e os 2 longas estão no YouTube. Se você quiser, você encontra lá. Dentro dessa digamos, obra curta do Gerson, nessa primeira trilogia de curtas, acho que só vale a gente fazer um rápido aprofundamento aqui no Grande Rio, que na minha visão é um curta, assim, espetacular, né? Eu acho que é um curta que você não vai se arrepender de assistir. Ele me lembra muito o Gente del Pó, do Antonioni, não sei se gera em você também, Alexandre, essa semelhança, e é óbvio que o Gerson foi muito influenciado por esse cineasta e por essa escola também, enquanto esteve ali na Itália, no Centro Experimentale. Eles fazem uma viagem ali, 3 pessoas num barco, eles replicam na ordem inversa uma viagem que o Gerson já tinha feito com 2 amigos nos anos 40. Ele vai ali do sudeste ao nordeste brasileiro, enfim, explorando esse Brasil profundo que o Alexandre aqui trouxe. É maravilhoso. Tem uma parte, assim, só para destacar, que ele fala de uma ele está, se não me engano, em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Ele fala algo como, a narração fala de uma imagem
caleidoscópica de miséria, doença e crença. É um negócio bem profundo, assim. E ele realmente captura momentos de um Brasil que talvez o mundo não conhecesse. Né? E até por isso ele foi tão elogiado e ganhou um prêmio importante em Bilbao, a medalha de ouro. Esse Rui Pereira, que nós falamos aqui, que presidiu ali o Museu da Arte Moderna, inclusive fundou, é um cara que trabalhou muito na divulgação desses curtas, nessa primeira trilogia do Gerson, foi premiado, por isso também esteve presente aí nos primeiros artigos do Glauber dos anos 60, como o Brasil revoluciona seu cinema a partir dos documentários. Ele também fala do Joaquim Pedro e de outros importantes curtas e documentaristas da época. Né? E o Brasil é interessante também, eu não deixaria de assistir o Brasil. Se eu tivesse que escolher um aqui para deixar de lado, né, seria o Arte no Brasil de hoje, que eu acho um pouquinho mais fraco. Os outros dois, o Grande Rio e Brasília, Capital do Século, eles são bem interessantes, assim, bem legais. E aí aquilo, né? Nesse momento ele acaba se descolando da galera do cinema novo. Ele realmente tem dificuldade para emplacar projetos ali. Eu acho que ele se desinteressa um pouco também. E daí ele passa, inclusive, ele nunca deixou de ter outras fontes de renda ligadas ao cinema, além de dirigir filmes. Né? Então uma delas era, através dessa Verona Filmes, a locação de equipamentos. E parece que ele viveu disso. Ele fala que ele só ganhou dinheiro com isso. Ele fica com a Saga Filmes até os 68, mais ou menos. Acho que o primeiro projeto da Saga Filmes da Verona, perdão, é o Antes do Verão. Mas ele é uma conversão, né? A Saga e a Verona são partes ali do mesmo organismo, digamos assim. Ele vai usar a Saga para locar, né, e também ajudar na produção dos Cafajestes, do Rui Guerra, que é um filme interessante. Eu acho um bom filme. Inclusive com o primeiro declarado no frontal do cinema nacional, inclusive também da Norma Bengel, ele vai repetir. E acho que em Cabo Frio também, que ele filma a cena. Cabo Frio também, sim. Né? Então ele já é um piloto do Antes do Verão, né, com a Norma Bengel nua em Cabo Frio. Lembrando que ele próprio foi morar em Cabo Frio. Né? Foi. E passou a viver o restante da sua vida na cidade de Cabo Frio, que é no norte do estado do Rio de Janeiro, cidade litorânea. A cidade que tem um alto grau de salinidade, né? Aquela coisa do sal sempre presente. Provavelmente nos anos 60 isso era muito mais marcante ainda. Questão de dunas e tal. Então, isso foi um elemento que vai estar muito presente no Antes do Verão, quando a gente for falar dele. Sim. Essa sensação de estar sendo engolido pela natureza, aquela casa, aquelas almas, né? Aquele casal. Ele ainda vai fazer um projeto bem maluco. Eu assisti algumas cenas desse filme aqui, não sei se você viu, Alexandre. El Mundo de Notte número 2. Assistiu isso aí? Não, eu não assisti. Uma produção italiana. Eu vi imagens, eu nem sei se é do número 2 ou do número 1. Eu sei que o Gerson participou do número 2, mas são cenas de baladas noturnas dos anos 60, de diversos locais do mundo. Assim, aquela coisa experimental, né? E ele participa com alguns colegas dele que ficaram na Itália, nada marcante. Mas enfim, faz parte da sua obra. Agora, numa radiografia do cinema brasileiro dos anos 60... muito focada em cinema novo, como a gente falou, Gerson Tavares morreu. Sumiu do mapa. Né? Simplesmente isso. Até o Luna, ali nos anos 2000, ele está completamente sumido, desaparecido. Não existe. E aí, em 66, ele vai fazer o seu primeiro longa, né? Ele vai para Brasília, já não mais em construção, mas ainda uma jovem capital de 6 anos, ainda com muitas áreas vazias, né? Com prédios moderníssimos no meio do nada, aquela sensação de uma cidade transplantada ou construída num deserto mesmo, que é o que aconteceu, e que serve de palco, né, para uma história banal. A verdade é essa, que é uma história banal de um casal de amantes durante uma noite e um dia, algo assim. E aí temos muito do Antonioni, né? Se você já falou que ele
o Grande Rio, lembra o Gente do Pó, aqui você vai se lembrar do Eclipse, Sim. de uma aventura e por aí vai. Um La Notte do Antonioni, né? Eu acho que é impossível assistir esse filme conhecendo o Antonioni, o cinema do Antonioni, o cinema da incomunicabilidade, das crises existenciais, e não fazer essa vinculação, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que é um. Bom, eu já começo dizendo que, assim, da revisão da obra do Gerson, esse foi o filme que mais cresceu para mim. Num primeiro momento ele tinha ficado meio. Um pouco à sombra ali do Antes do Verão. E revisando, cara, é um filme de altíssima qualidade, em todos os seus fundamentos. Vamos lembrar que a gente tem aqui, como diretor de fotografia, o Hélio Silva, que é um cara que ele conheceu através do Nelson Pereira, e, enfim, diretor de fotografia do Rio 40 Graus, Rio Zona Norte. Se eu não me engano, Tocaia no Asfalto, o Alexandre vai confirmar para mim. O próprio Augusto Matraga, se não me falha a memória, ele também. Mas, enfim, talvez do cinema clássico brasileiro, o Hélio Silva é o diretor de fotografia mais importante, né? Não vou dizer melhor. E aí esse filme até vão ter elos aí com o Coimbra, que nós vamos falar depois, né? Primeiro que ele foi produzido pelo Oswaldo Massaini, através da Cinedistre, né? E segundo que o seu protagonista, o Leonardo Vilar, foi um ator recorrente lá do Coimbra, pelo menos em 3 filmes, em 3 filmes do Coimbra, que é um elenco muito reduzido, né? Nós temos ali 4 pessoas. Tem o Leonardo Vilar, que é casado com aliás, ele não é casado, ele tem uma namorada com quem ele anda meio estremecido, que é a Beth Faria. Mas separado, né? Tá separado dessa namorada, ou é casado já com ela? Chegou a casar? Não, eu acho que eles vão chegar a casar. Eu não tô lembrando, eu vi o filme 2 vezes, mas já não tô lembrando. Eles não chegaram a casar. Mas aí ele encontra uma noite a Lena Crespi, né? E vai passar que faz o papel da Norma, né? Ele é o Alberto Leonardo Vilar. Cara, e eu acho a narrativa desse filme muito bacana, aquela coisa de diversos flashbacks, flashback dentro de flashback. Ele passa a noite junto com a Norma e fica em vários momentos se lembrando dessa ex-namorada, que é a Selma, né, personagem da Beth Faria. E até confunde a gente às vezes, né? Porque ele tá, digamos, com a cabeça no colo da amante, e quando ele olha pra cima ele tá olhando pra namorada, porque aí a gente já entrou no flashback sem perceber, né? Também tem um quarto personagem que é o marido da Norma, que tá viajando, né? Ele tá voltando, teoricamente. Mas ele aparece em algumas oportunidades. O voo tá atrasado e praticamente esse atraso gera essa noite pra eles, né? Sim. E o início desse filme me lembra, assim, claramente o início também do São Paulo S.A., em que a gente vê por trás do vidro, a câmera está do lado de fora do vidro, a gente vê o que está acontecendo lá dentro, não escuta nada. No caso lá era uma briga do casal, né? O casal do Valmor Chagas e a Eva Vilma. E aqui é o Leonardo Vilar, que está numa festa, e claramente a gente já percebe que aquele cara está deslocado ali, né? Está solitário. E isso conversa com essa coisa até da arquitetura ali, de Brasília, uma arquitetura moderna, fria, impessoal, né? Uma cidade de pessoas vazias, né? Em crises existenciais. Eu acho que é um filme que ele tem um pouco de, eu falei pra você aqui no offline, né? Ele tem um pouco de Alain Resnais também. É certamente Antonioni, mas ele tem esse toque Alain Resnais. Ela até fala, ele é tão sci-fi em algum momento, aquela música de início, e ele mostra essa Brasília, como você falou, tão impessoal e tão fria, assim, de alguma maneira vazia, né? Que ela chega a falar em algum momento que se um disco voador passasse por aqui, é interessante, né? Porque ela tá o tempo inteiro flertando com que mundo é aquele, né? Não é o Brasil, as pessoas estão muito realmente distantes entre si ali. Me lembra um pouquinho aquele Hotel do Marimbá. Eu notei até com umas falas, assim, a personagem da Lena Crespi, é bastante
debochada, despodorada, e ela chega a falar com um tom de deboche daquela cidade ali, viva Candangolândia, não tem aquela coisa assim que existe, né? Existiu muito forte, eu acho que isso não mudou, até um preconceito naquela cidade entre a massa de trabalhadores do norte, do nordeste, que foi para lá para construir a cidade e depois acabou ficando por lá e formou basicamente todas as cidades satélites. E o pessoal das elites que foi habitar aqueles prédios depois, né, que virou centro do poder político e que olhavam para esse entorno, né, com um certo desdém. Né? E tem também aquela frase, que agora eu não lembro se é dela ou dele, que é estamos todos presos por alguma coisa, né? Que é justamente também já uma visão de estão no meio do nada ali, mas provavelmente presos por seus empregos, por suas atribuições. É dela, e ela conclui essa frase, inclusive, não sei se você se lembra, dizendo que é uma penitenciária modelo. Que Brasília sempre foi propagada como uma cidade modelo, né? E ela chama de penitenciária modelo. Eu acho que isso é algo que está presente tanto no Amor e Desamor, como vai estar no Antes Verão, que é o ambiente, ele é um personagem, o ambiente, ele catalisa os sentimentos daqueles personagens principais. Aqui é a fria Brasília, da crise existencial, e depois a gente vai ver a crise existencial se repetir num outro ambiente, mas aí num ambiente mais natural, né, numa cidade litorânea, assolada pelos ventos, pelas dunas, pelo sal, pelo sol, e as pessoas padecendo ali, vazias do mesmo jeito. Né? O problema eu acho que não são os ambientes, são as pessoas. Sim, sim. É. E é interessante, você falou do Antonioni, tem uma cena na lancha, já no final, que lembra muito o L'Avventura, né? Parece que ele propositalmente falou, eu vou prestar uma homenagem aqui. Ela não necessariamente ela adiciona muito a narrativa, né? O argumento é até simples, eu acho que ele está mais preocupado ali realmente com essa parte estética. Né? Mas enfim, um filme que cresceu muito para mim, ele fala dessa Brasília, até das siglas, né? Não sei se você lembra desse diálogo deles, é a cidade das siglas, é o MEC, é o IPM, né? É tudo muito superficial, abreviado. Né? E é breve também o relacionamento deles. Né? Acaba sendo... Eu sou servidor público e eu tinha um colega que já se aposentou, já tem um tempo, e ele brincava que tudo dentro do serviço público tinha que ter uma sigla. Né? Se criar um departamento, criar um órgão, vai ser sempre criado junto à sigla. Parece que se não criar a sigla, o negócio já não funciona de cara. Assim, e ao contrário, quando se cria a sigla, já é meio caminho andado para dar certo. Sim, é verdade. Tá bom. Enfim, eu acho um filmaço, Alexandre. Eu coloco assim, recentemente dos filmes que eu assisti novos dos anos 60, cinema brasileiro, um dos que eu mais gostei. Eu acho essencial. Hoje eu já acho esses filmes, tanto o Amor e Desamor, quanto a gente vai falar mais ainda o Antes do Verão, filmes essenciais para quem quer conhecer o cinema brasileiro dos anos 60. E uma baita estreia, né? No longa, assim, o cara tem que ser muito bom. Isso é algo que eu tenho até dificuldade de entender como é que era esse acontecimento, né? Porque, poxa, você pega um cara, ok, estudou no Teatro Experimental, teve um início com cursos, mas, pô, o cara ficou 7 anos sem filmar, né? Alugando câmera, alugando equipamentos, né? Aí dá um estalo, não vou lá fazer um filme, o cara faz um baita de um filme. Não é um filme qualquer, vai fazer 2. Você falou isso, ele sai do documental pro ficcional, que é uma transição muito difícil. Com detalhe, não é só do curta pro longa. Né? Lá no Antes do Verão, ainda você pode até falar, tá, ele parte de uma história pronta, um livro do Coni. Aqui não, aqui ele escreveu argumento, roteiro, produziu e dirigiu. Né? E ele montou aqui também, pelo que me consta. Viu? E montou, né? Quer dizer, a produção foi do Massaíne, né? Mas produção, vamos dizer, técnica, executiva, né? técnica, foi toda dele, né? Filmaço. Vamos pra obra-prima, então? Ou pelo menos conhecida assim? Com certeza. Seu filme queridinho,
E O veio meu me falar queridinho. tanto desse filme, até que eu vi, gostei, revi agora pro episódio. Esse eu até vamos dizer, chateei um pouco com as inúmeras tentativas aí de empurrar ele, né? Mas enfim, um filme que me pegou mesmo. E novamente o Gerson, antes da gente falar da história, o Gerson aqui é um cara que ele atraía muita gente boa para trabalhar com ele, né, Alexandre? A gente falou do elenco de produção, né, não o elenco de atores do Amor e Desamor. Aqui no Antes do Verão, a montagem é do Roberto Pires. Em todas as entrevistas, inclusive aquela que a gente assistiu de um canal educativo, que o camarada lá falava um pouco mais até do que o Gerson, sem nenhuma crítica, mas me incomodava um pouquinho. Até ali ele falava, que tinha um rapaz lá, o baiano, o Roberto Pires, o cara era excepcional. Que montou muito bem, Impressionante, né? né? Impressionante. Ele, mesmo já velhinho, ele lembrava desse filme e falava do Roberto Pires, né, cara? Impressionante. Não era nem perguntado, ele falava. Aqui, como eu falei, né, o cenário, mais uma vez, ele é essencial, ele é personagem, que é a cidade de Cabo Frio, onde o próprio Gerson morava e onde, como você falou, já tinha sido filmado lá Os Cafajestes, do Rui Guerra. Mais uma vez ele vai trabalhar numa narrativa que não é nada linear, né, salpicada de flashbacks, assim, que basicamente tem um fulcro ali meio policialesco, né? Que tudo começa com o encontro de um corpo na praia por um andarilho. O corpo de um andarilho, né? Encontro pelos filhos desse casal, que é o Jardel Filho e a Norma Bengel. Uhum. E aí, até uma coisa que dá para enquadrar quase no MacGuffin, né? Essa coisa do assassino, do assassinato, de como morreu esse cara, morreu atropelado, que acaba pouco importando, né, essa solução do crime ou do atropelamento. E aliás, é uma pontinha do Hugo Caravana, né? E é interessante, né, que ele começa sendo atropelado e morto, mas depois em flashbacks a gente vai ver outras vezes esse personagem. É um personagem tanto asqueroso, né, que Ele fala do Hugo Carvana também, né? Ele fala bastante do Hugo Carvana. Era um amigo próximo dele, assim. sim. Eu acho, inclusive, que foi o Carvana que apresentou a ele o livro, né? O livro do Foi? Coni. Exato, ele fala isso. Ele fala isso, é verdade. Bem lembrado. Sim. E esse personagem do Jardel, ele acaba tendo uma amante lá na praia. Aquela coisa, a casa, ele tá apegado àquela casa, que eles ainda estão meio que acabando de construir aquela casa em Cabo Frio, uma casa de praia, mas na verdade moram no Rio de Janeiro, e em alguns momentos a família está no Rio e ele está lá sozinho, e vice-versa, enfim. Rola toda uma certa liberdade aí amorosa por parte dele, e depois a gente vai descobrir que a esposa também não é essa santa toda, né? Até porque se fosse, não seria a Norma Bengel a interpretá-la, provavelmente. É verdade. Mas é curioso, porque ele começa já o filme com essa atmosfera meio noir. Ele utiliza muitas sombras ali no início do filme, porque é uma caminhada noturna que os filhos do casal estão fazendo ali. Eles encontram o corpo do Carvana, voltam para casa, e aí você já tem todos esses elementos que para mim são protagonistas escondidos do filme. Vento, né? Areia, sal. E aí o personagem do Jardel Filho, se não me engano é Luiz o nome dele, começa a refletir, e aí você entra nos flashbacks do porquê que ele desconfia da personagem da Norma Bengel, que é Maria Clara, o nome da personagem. E eu acho assim, cara, esse é um filme muito bonito, visualmente falando, né? E em todos os momentos ele vai maximizar assim a fotografia, e ele vai usar muitas, meio que essa pegada essa veia documental dele em transições de cena. Ele vai fazer ali Cabo Frio, os pássaros, o mar, a areia,
e ele brinca muito com essa questão das estações, né, que é uma premissa fundamental da própria obra base, né, do Carlos Heitor Coni. Então, o inverno, quando você não tem mais os turistas, é uma outra cidade, né? E é uma cidade em que que ganha um pouco de expressão e de destaque esses personagens representados aqui, tanto pelo Hugo Carvana, quanto pelo... É o Paulo Gracindo, né, que faz Sim, faz o sogro. O Paulo Gracindo faz o sogro, é verdade. O cara que faz o dono do bar, agora me fugiu o nome. Ele faz algumas outras pontinhas. Eu não conheço também o nome daquele ator. Ele faz algumas outras pontinhas também. O Paulo Gracindo faz o sogro, é verdade. Mas enfim, esses caras meio diferentes do pessoal do Rio, né? E as coisas vão acontecendo justamente nessa troca de posições. Quando ela está no Rio e ele está em Cabo Frio, ele vai se expor a essas potenciais infidelidades. Potenciais não, né? Esse materialismo, de fato. Inclusive com a atriz a Gilda Grillo, que era agente, né, empresária da Norma Bender. E vice-versa. Quando ele tem que ir para o Rio e ela está em Cabo Frio, ela que se expõe a esse tipo de situação. No caso dele é explícito e no caso dela é implícito, que também é muito interessante do livro, né? Inclusive com um amigo dos filhos, né? Um amigo do filho que fica aquela coisa, em nenhum momento ele escreve para você na tela o que aconteceu, mas também, né, você não precisa de muito mais elementos. A gente só tem que lembrar que justamente pelo desconhecido que são esses diretores de filmes, a gente tem que evitar bastante os spoilers, né? Os spoilers, é verdade. Ainda que eu acho que não é um filme assim, tanto do spoiler. Mas enfim, já é bem lembrado. Vou parar de... Sim, até porque o filme abre com essa cena do atropelamento do Carvana e imediatamente, quando os garotos chegam em casa para chamar o pai, o Luiz, do Jardel Filho, para ir lá ver o que tinha acontecido, pela própria expressão dele, a gente já sabe que aquilo ali tem a ver com a família dele. Tem. E a cara dela, né? Ele pergunta para ela onde você estava e ela tá com uma expressão meio... Ela não reage emocionalmente ao atropelamento. Então, você já fica com aquele... Sim, mas eu acho que esse plot, apesar de não ser de alguma maneira essencial para o que o filme quer desenvolver, ele, por outro lado, ele torna o filme um pouco mais interessante para quem assiste do que o Amor e Desamor. Amor e Desamor é o Ano Passado em Mariambá, que é um excelente filme, mas é um filme praticamente sem plot, né? Aqui não, aqui a gente tem pelo menos um simulacro de um plot, né? Algo que vai nos prender até uma resolução que não é o principal do filme. Eu acho que assim, falar de algumas cenas aqui pra gente de repente arrematar aqui o filme para quem nos ouve, Alexandre. Eu acho que ele tem uma odisseia de movimentos e posições de câmera. Não sei se te chamou a atenção isso também, mas é imagem aérea, é câmera em perspectiva. Tem uma hora que a câmera está em perspectiva, né, do Jardel Filho. As montagens de foto, aquela hora que ele cai e ele quer passar uma sensação de que é um flashback do qual ele não se lembra perfeitamente, são momentos interrompidos da memória. Ele faz uma montagem de fotos, still. Né? Então, aquilo assim, ali eu até me questionei naquele momento, porque o Rafael De Luna, ele diz que os negativos originais eles correram risco de desaparecer. Que, aliás, os originais foram perdidos, né? Eles tinham cópias remanescentes ali que foram usadas para restaurar. Até me perguntei se ali não era o caso de realmente não ter os frames, então eles supriram com aquela sequência de imagens, mas não, acho que isso não está escrito em lugar nenhum. Ele ter batido a cabeça uma escolha ali, mesmo, então, narrativa. uma escolha narrativa do Gerson. Eu acho que tem aquela questão deles, as duas cenas de amor mais fortes deles, né? Uma nos arbustos, ali, que é uma coisa muito cinema novo europeu, né? A câmera filmando pessoas entre arbustos e folhas, são cenas bonitas. E a última como casal, eles se né, e eu não estou entregando aqui spoiler, né, mas eles tentando resgatar o relacionamento,
É também uma cena muito bonita, aquela do zíper. Uma das cenas, assim, que, cara, eu fiquei com ela na cabeça por muito tempo, muito bonita, assim. Ele filma ela como o Antonioni filmava a Mônica Vitti, pra mim. Uhum. É uma dupla igualmente, assim, sinérgica, de diretor e atriz. Daí ele não segue fazendo os longas, né? Ele vai ainda fazer alguns curtas, né? Um dos meus prediletos é o próximo, de 72, o Gafieira. Já Ele podia faz avançar? já podia, não, perfeito. Ele faz 3 filmes, na verdade, pro INC, né? Pro Instituto Nacional de Cinema, né? Ele faz o Gafieira, o Ensinos Saveiros Artísticos e os e o Ensino da Saveiros. Artilha. Uhum. Então, assim, para mim aqui, e aí você, exatamente o link, eu estava só pesquisando se a sigla era essa, a gente falou de siglas e eu já tinha esquecido essa. É o Instituto Nacional de Cinema. Esses 3 que ele faz, que estão, enfim, são encontrados hoje, ainda que o último, né, o Saveiros, ele não seja necessariamente um curta que você hoje encontra no YouTube, precisaria ter a cópia que você tem, Alexandre. São de alta qualidade. Eu Acho tô que, pensando em colocar, tá? Tanto Ensinos fica aí Artísticos quanto Saveiros. Eu não fica a acredito dica. que vá ter algum tipo de restrição, não. Eu por caminhos aqui tortuosos consegui assistir. Agradeço a quem me disponibilizou. E cara, assim, vou falar, o Gafieira é um curta, assim, documental também, de alguma maneira, ainda que muito mais lúdico e poético. Ele é extraordinário pra mim. Eu acho que é o meu curta favorito que eu assisti recentemente. Assim. Acho muito É bom. muito legal. Ao contrário dos outros 3 lá de 59, ele é totalmente sem narração, a gente só escuta a música, as Sim. músicas diegéticas lá que estão tocando na Gafieira. Ele é mais audacioso, né? Mais audacioso que os outros. Mais uma vez é um filme que eu acho que se liga bastante à experiência italiana do Tavares, porque ele conversa com filmes do Hermano Olmi, né? Os noivos, não, e Os Fidanzati. Noivos. E ele é centrado, foi filmado na mítica Gafieira Elite, né? E aí eu vou até fazer aquela correção ao De Luna, se um dia ele nos escutar, que a Gafieira Elite ficava e existe até ainda hoje o prédio, apesar de caindo aos pedaços, na Praça da República, também conhecida como Campo de Santana, no centro do Rio, não na Praça Tiradentes. É próximo, não é distante, mas na Praça Tiradentes ele deve ter confundido porque fica uma outra gafieira mítica do Rio de Janeiro, que é a Estudantina. Aliás, esse é um ponto que quem não conhece o Alexandre talvez não saiba, mas sob a ótica de locações, principalmente aquelas no Rio de Janeiro, que é sua casa, né, sua cidade natal, Alexandre. Eu não conheço nenhum outro colega que conheça, que saiba tanto. Assim, é um negócio realmente totalmente fora da. Mas é o registro ali em 10 minutos de uma noite na Gafieira Elite, e com a chegada das pessoas, e é um local popular, né? Um local de pessoas de uma classe mais baixa, né? Não é um lugar da moda, da badalação, da música moderna. Então tem toda uma questão ali até de resistência cultural, questão das músicas de gafieira, da questão da dança. Tem aquele detalhe que me chama muita atenção, que o filme se abre com um funcionário picando ali, jogando parafina no piso da gafieira. Eu até fui meio que pesquisar sobre isso, né? Mas é justamente para dar uma travada no deslize, né? Porque o piso é lisinho, piso próprio para dança, e os sapatos que a galera usava lá eram bem lisos também. Então, só que liso com liso, a pessoa não ia parar em pé ali. Então eles botavam aquilo que era justamente para propiciar os movimentos serem feitos ali, né? Sim. E é aquilo que você falou, né? O que eu acho maravilhoso das escolhas, que são simples, mas funciona muito bem dele nesse curta, é a trilha musical nos carregar por entre ali aquela experiência, né? Desde esse primeiro momento que é simplesmente sonoplástico, do som da raspagem da parafina, né? Você
você tem que reagir àquilo, não é algo que passa despercebido de forma alguma pelo ouvinte. Até as músicas que vão levando a gente ali pelo ápice, depois é aquele momento mais sonolento, né? Até uma moça que tá pegando no sono ali, tem o cara que tá contando dinheiro e ele faz um elipse legal ali com o outro cara tocando piano. Pianista Cara, tocando Chopin. Chopin, né, cara? É maravilhoso, cara. Gafieira é um curta, assim, pra mim, se você tá aqui até agora conosco, obrigatório. Ensinos artísticos ele vai de novo para um certo didatismo e tal, eu não acho tão relevante. Não gosto muito também, não. Os Saveiros eu já achei melhor e ele conversa um pouco com o Grande Rio, daquela coisa do Brasil profundo, talvez, mas ele conversa até mais com a Grande Feira do Roberto isso que eu ia dizer. Pires, porque ele trata justamente daqueles saveiros que populavam ali a Baía de Todos os Santos, em Salvador, e que eram o principal meio de transporte, tanto de pessoas como de cargas, de mercadorias, dentro do recôncavo baiano, tanto da capital para as cidades próximas e tudo mais, que depois, naquela época, e o curta é sobre isso, estavam sendo substituídos pelas estradas. As estradas estavam sendo abertas, então acabaram ficando obsoletos os saveiros, né, que é como eram conhecidas aquelas embarcações. Então o filme é sobre isso, aquela coisa do fim de uma era, né, o fim de uma profissão, o fim de um povo, de um grupo. E é muito pessoal pra mim esse curta dele, né? Porque se você assiste aos documentários, as entrevistas que hoje estão disponíveis com o Gerson, ele também sentia... Ele fala muito isso nessa que a gente mencionou do nosso amigo lá que falava mais que ele na entrevista, mas enfim, ele entrega muito essa ideia de que o diretor artesão, né, ele acaba sendo substituído por uma coisa mais, né, enfim, automatizada, moderna. Ele fala de não assistir novelas da Globo, por exemplo, na entrevista, né? E eu acho que é um pouco desse paralelo dos Saveiros, né? Ele tá ali entrevistando, investigando o pessoal que construía na mão, né, de uma forma bem pessoal, aquelas estruturas e que agora, né, enfim, eles estão vendo a obsolência chegando e essa reposição pelos caminhões, pela automatização, por aquela coisa tão fria, né? Mas que ele não nega em momento nenhum que é o modernismo. É muito Antonioni, né, cara? Antonioni fala muito disso. Verdade. Enfim, Alexandre, mais uma onda de curtas aqui que eu acho que são bem interessantes, principalmente esses dois que a gente mencionou, né? O Gafieira e o Saveiros. Existem dois que não foram encontrados, pelo menos eu não tive acesso, talvez você tendo aí o compilado do Luna tenha alguma informação que eu desconheça, que são o Tiradentes Portinari, também de 73, e o Nova Arca, que eu continuo procurando aqui. Não sei se são curtas existentes. Eu li que foram trabalhos dele que se perderam mesmo. E aí ele ainda vai passar algumas 2 décadas ali tentando levar obras que ele gostava para as telas, mas cada vez mais foi ficando difícil fazer cinema da forma que o Gerson queria fazer no Brasil. Ele chega a mencionar a ideia de levar o Quarto do Despejo, da Carolina Maria de Jesus, para as telas. Chegou a ter ali alguns encontros, uma tentativa, mas não conseguiu financiar o projeto. Ele fala do Riacho Doce, do José Lins do Rego, de 39, que inclusive virou, se não me engano, uma minissérie da Globo. E ele chega a falar que teria feito diferente. O personagem que na obra literária, na base literária, é negro, na minissérie da Globo é branco, dos olhos azuis, e o Gerson tece algumas críticas dessas escolhas, enfim. E a própria passagem do Sagarana, do Guimarães Rosa, O Duelo, esse virou filme pelas mãos de um diretor paulista, Paulo Thiago. Ele queria filmar, mas a princípio chegou a se encontrar com o Guimarães Rosa, no Itamaraty, mas a princípio ele já tinha dado o seu compromisso aí ao Paulo Thiago. Você chegou a assistir esse filme? Eu vi pedaços aqui. A gente fez aquela famosa de salto em salto.
enfim, nada que chame a atenção. E a minha proposta aqui, o Gerson viria a falecer em 24 de maio de 2021, ou seja, um cara que, né, segurou bastante 95 tempo anos. a onda, 95 anos, as últimas entrevistas dele com o Luna, ele tá nitidamente, né, claramente ele já, Tá enfim, cansadinho e tudo. cansado, Mas próximo ainda ali, ó, bem lúcido, ainda sempre lúcido, né, ótima sempre memória, lúcido, inclusive. ótima Né? memória. Ele muda uma outra história que eu acho maravilhoso, assim, coisas E pequenas, tem né? uma coisa interessante que a gente não citou, porque aí daí o Deluna fez também, incorporou nesse DVD também aquele documentário dele de 2014, que é o Reencontro com o Cinema, né? Ele conta essa história justamente de que quando, alguns anos antes, ele topou com Antes do Verão, se encantou pela aquela obra e daí foram exibir, daí a pouco aparece lá na Cinemateca do MAN, numa exibição, um senhorzinho que ninguém conhecia, É verdade. e daí a pouco ficaram sabendo que era o próprio Gerson Tavares. E aí começou essa relação e começou essa que resultou nessa entrevista que está dentro desse documentário. É muito bacana isso. Cara, parece pequeno, mas é muito maluco, assim, o fato de um cara ter sido ressuscitado por um cinéfilo profissional também, não só cinéfilo, mas professor universitário, um cara que se interessou e foi as últimas consequências para que a gente hoje pudesse estar falando sobre esse cara. E assim, eu, novamente, assim, não é exagero. Antes do Verão e Gafieira estão entre os meus filmes preferidos que eu assisti nos últimos 2 anos. São ótimos filmes. E o Grande Rio também, né? Grande Rio também, bem lembrado. Grande Rio também é um filmaço. Sim. E o Amor Desamor cresceu muito também. Enfim, ele não é um pouco mais cansativo, como você mencionou, sobre a ótica do argumento, né? Que não se sustenta, não se carrega através de um plot. Mas ele também é muito interessante. Tem, é uma bela obra, curta, mas bela. E como eu estava dizendo aqui, a minha proposta para você, Alexandre, como a gente aproveitou bem, curtiu aqui essa navegação pela obra do Gerson Tavares, seria da gente quebrar e começar uma segunda parte desse episódio, falando de Carlos Coimbra, que é um cineasta que tem até uma obra mais extensa, né? Portanto, se a gente começar agora aqui, a chance de tornar esse episódio um pouco longo e cansativo. Pesado. Eu acho que fica pesado. melhor para todo mundo, inclusive para quem for escutar. Fica bem marcadinho esse primeiro papo. Foi apenas sobre Gerson Tavares, depois vamos ter um outro papo bacana sobre o Coimbra também. Vou te agradecer por ter aceito o convite, espero que você continue comigo aqui por muito mais diretores e cineastas esquecidos, aí, de alguma maneira secundarizados para o cinema nacional. E a gente começa o próximo pelo Coimbra, o John Ford, o Cangaço Nacional. Agradeço a todos que ouviram. Ficamos por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu.